Fala pessoal, eu lancei um vídeo aqui ontem no meu canal sobre a Raquel Sherazade, onde ela deu uma declaração lá, meio que indo contra o Bolsonaro e tal. Eles estão nessa agora de não mencionar o nome dele, né? O Bolsonaro é o inominável, o Harry Potter da vida real, né? E sinceramente aquele vídeo não foi o suficiente, porque quando você vai dar uma pesquisada no Google sobre o nome do Bolsonaro, tem aparecido muitas polêmicas de artistas que vêm se manifestando contra o Bolsonaro. E toda hora tem aparecido alguém falando ou a favor ou contra. E eu queria fazer um compilado aqui, eu queria mostrar um padrão para vocês, para que vocês que têm dúvida de que a mídia é completamente aparelhada, você que é meu público, provavelmente você não tem essa dúvida, mas você que talvez caia aqui de paraquedas, eu vou mostrar, eu vou provar para vocês aqui o padrão que existe das pessoas que apoiam o Bolsonaro e das pessoas que não apoiam, que vão contra o Bolsonaro. Nós temos as pessoas aqui que têm se manifestado contra o Bolsonaro, né? Nós temos artistas como, por exemplo, Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, que é filha da Xuxa. Nós temos Débora Seco, Cláudia Raia. Hoje, um pouco mais cedo, a torcida de futebol do Corinthians, a maior torcida do Corinthians, acredite se quiser, soltou uma nota dizendo que quem é da Gavião não vota em Bolsonaro, porque eles tiveram uma luta democrática lá, pela democracia, durante a ditadura e blá blá blá. Todas essas pessoas, ou entidades, ou instituições, estão ligadas de uma forma ao establishment, à grande mídia, seja lá o que for, ao governo de alguma maneira. Nós temos aí Bruna Marquezine, Cláudia Raia, atores globais. Nós temos aí a Sasha Meneghel, que é filha da Xuxa, que trabalha na grande mídia. Nós temos aí o presidente da Gavião, que é de um time de futebol, e times de futebol recebem dinheiro público. O Bolsonaro já se manifestou diversas vezes dizendo que vai cortar esse tipo de verba. Ele não falou especificamente dos times de futebol, mas é óbvio que eles têm um medo a respeito disso, para que a boquinha deles acabe, porque esses times de futebol recebem bastante dinheiro. E, por exemplo, a Globo, ela paga direito de imagem para poder transmitir os jogos desses times de futebol. E se a verba da Globo for cortada do governo, muito provavelmente de algum lugar esse dinheiro vai ter que sair. Alguém vai ter o dinheiro cortado, talvez sejam os dos times de futebol, nós não sabemos. Todas as pessoas que estão manifestando interesse contra o Bolsonaro estão ligados à grande mídia, estão ligados ao establishment, estão ligados ao governo de alguma forma. Nós temos, por exemplo, Gregório do Vivier. Gregório do Vivier é um ferrenho crítico do Bolsonaro. Gregório do Vivier já fez propaganda para o Banco do Brasil, conhece diversos atores globais, por exemplo, o amigo dele, Fábio Porchat, que trabalha na Record. Enfim, pessoas que você olha e fala, talvez, assim, um pequeno talvez, essas pessoas tenham para não ir a favor do Bolsonaro e para falar contra ele. E as pessoas que são a favor do Bolsonaro, o que elas têm em comum? Nós temos aí Felipe Melo, Edmundo, Gustavo Lima, o cantor. Nós temos o Eduardo Costa, que é outro cantor também. Nós temos a Antônia Fantinelli, que ela apresenta agora, ela tem um canal no YouTube onde ela faz entrevistas muito bem estruturadas, diga-se de passagem. Ela não entrevista apenas candidatos de direita, por exemplo. Ela entrevista diversos tipos de pessoas. Ela é uma pessoa que já declarou o seu apoio ao Bolsonaro. Enfim, tanto das pessoas que apoiam quanto das pessoas que são contra. A lista é bastante extensa, eu posso ficar aqui falando para sempre. Mas qual que é a semelhança das pessoas que apoiam o Bolsonaro? Eles não têm nada em comum. A única coisa que eles têm em comum é o desejo deles de votar no Bolsonaro e de que eles são humanos. Nenhum deles está ligado a alguma instituição pública ou à grande mídia. São pessoas completamente independentes com seus próprios trabalhos, ou seja, pessoas que não têm rabo preso e não têm a sua opinião comprometida. Elas podem falar aquilo que vem do coração, sem medo algum, sem ter medo de chatear alguém. A Antônia Fantinelli, ela tem um canal no YouTube. O Edmundo trabalha agora na Fox Sports, que é uma mídia mais independente, que costuma ter menos censura, dar mais liberdades aos seus funcionários. O Felipe Melo é jogador de futebol, já está com a vida ganha. Gustavo Lima é cantor, também está com a vida ganha, faz show lotado. Eduardo Costa, mesma coisa também. Então, o que as pessoas que são contra o Bolsonaro têm em comum? Todas elas estão ligadas a alguma instituição pública ou a alguma grande emissora, como a Globo, por exemplo, às vezes a SBT. E o que os eleitores do Bolsonaro têm em comum? Que todos eles são humanos. Essa é a maior semelhança que eles têm. Eu posso falar, meus amigos, que dessas pessoas que são mais famosas, assim, que são mais conhecidas entre as pessoas e que ainda trabalham na grande mídia, e que eu posso dizer que continua isenta, que consegue dar uma opinião completamente isenta,
é o Felipe Moura Brasil. O Felipe Moura Brasil trabalha lá na Jovem Pan, que se eu não me engano é da Band. Posso estar falando besteira aqui, mas pertence à grande mídia, é um grande veículo de comunicação. Provavelmente recebe dinheiro estatal, como a maioria desses veículos de comunicação, com propaganda e tal. É óbvio que ele não pode chegar e declarar: eu sou Bolsonaro mesmo, vamos dar arma pra geral. Não, mas ainda assim ele consegue fazer as críticas ao PT, consegue fazer as críticas ao governo, enfim. E você pode até achar que é culpa desses artistas que eles tenham o rabo preso. De fato é, mas a gente precisa entender um pouco a situação deles, do porquê que eles fazem isso. Eu não sei se você lembra de uma atriz chamada Regina Duarte. Já é uma senhora, já de idade, já, né? Ela começou na TV muito jovem. Eu acho que tem papel dela na TV que data aí de 1970, 1980, enfim. Quando eu nasci, a mulher já estava experiente já na profissão dela. Para você que não sabe, Regina Duarte participou de uma campanha política do PSDB em 2002. Aquela que foi contra o Lula e foi a favor do José Serra. Ela mencionou lá que ela tinha medo se o Lula ganhasse. Ela já deu declarações hoje de que não se arrepende do voto dela, de que realmente não gostaria de votar no Lula. E se vocês derem uma olhada, não precisa nem ir muito longe, pega a página do Wikipedia que detalha o perfil da Regina Duarte, você vai ver lá os trabalhos que ela fez. Em 2002, ela fez essa campanha política aí pelo José Serra. E olha os trabalhos que ela fez desde 2002 até 2006. 2002 foi o último grande trabalho dela nessa época. Depois ela fez uma participação pequena em 2003 na novela Kubanacan. Uma participação pequena no seriado Sob Nova Direção, que era um seriado que não passava todos os dias, se eu não me engano era apenas às terças-feiras. E só em 2006 ela foi fazer um papel grande de novo, que eu não sei nem se é grande, mas pelo menos ela participou durante a novela toda. Ou seja, ela vinha fazendo trabalhos corriqueiros todos os anos e tomou uma geladeira braba. Porque depois que o PT entrou no governo, meus amigos, quem falasse mal do governo estava ferrado. Ou seja, se você é um ator e você sonha em ser alguém que vai participar das novelas da Globo, você tem que entender que você não vai poder opinar, você não vai poder ter uma opinião política isenta. Ou você fala a favor do PT, lá dos esquerdistas, ou você fala nada, você fica calado, senão você vai tomar uma geladeira igual a Regina Duarte. Então você tem, por exemplo, a atriz Bruna Marquezine, que tem feito papéis importantes ultimamente. Você acha que se ela hoje manifestasse a opinião dela a favor do Bolsonaro, ela chegasse: eu sou Bolsonaro, eu quero ter uma arma em casa, eu sou a favor de estupração química para estupradores, eu sou a favor de castração química para estupradores, eu sou a favor da redução da maioridade penal, eu quero o Bolsonaro presidente porque eu quero Estado mínimo, eu não aguento mais esse PT nojento. Você acha que ela seria protagonista de alguma novela num futuro recente? Você acha que no ano seguinte ela estaria lá na novela das 9, na novela das 8, como protagonista? Você realmente acredita nisso? Então é isso, meus amigos. Para o vídeo não ficar muito grande, apenas um compilado aí para mostrar esse padrão para vocês das pessoas que apoiam o Bolsonaro e das pessoas que são contra o Bolsonaro. O que essas pessoas que são contra o Bolsonaro têm em comum e o que as pessoas que apoiam o Bolsonaro têm em comum. Eu sei que vocês captaram a mensagem do vídeo, eu fico por aqui. Muito prazer, eu me chamo Renan França, fiquem com Deus e até mais.